Olá, mestres do mistério e aficionados do inexplicável. Sejam bem-vindos a mais uma história que vai arrepiar até o último fio de cabelo. Hoje vamos viajar até uma pequena e isolada cidade no interior. Um lugar onde o tempo parece ter parado e os segredos são enterrados tão fundo quanto os seus mortos. É aqui que encontramos a protagonista da nossa história de hoje, a Casa da Colina, ou como os locais a chamam, a Casa que Sussurrava à Noite. Dizem que toda cidade pequena tem sua casa mal assombrada, mas esta era diferente. Não havia relatos de fantasmas violentos ou portas batendo. Havia algo muito mais sutil e perturbador. Sussurros. Sussurros que pareciam vir das próprias paredes, do chão de madeira rangente, do vento que assobiava pelas frestas das janelas. A casa pertencia à família Alencar, que viveu ali por gerações até desaparecerem misteriosamente numa noite de tempestade, há quase um século. Desde então, a casa permaneceu vazia, um monumento sombrio no topo da colina, observando a cidade. Ninguém se atrevia a chegar perto depois do anoitecer. Os mais velhos contavam que os sussurros eram as vozes dos Alencar, presos para sempre entre aquelas paredes, tentando contar o segredo do seu desaparecimento. A lenda atraiu muitos curiosos ao longo dos anos. Grupos de adolescentes em busca de emoção, investigadores paranormais com seus equipamentos sofisticados, até mesmo céticos tentando provar que tudo não passava de imaginação popular. Todos saíam de lá com a mesma sensação inquietante. Eles ouviam. Podiam não entender as palavras, mas sentiam a tristeza, o medo e a urgência naqueles murmúrios etéreos que dançavam no ar. Nossa história ganha um novo capítulo com a chegada de Léo, um jovem jornalista cético, determinado a desvendar o mistério e escrever a matéria que o consagraria. Para ele, tudo tinha uma explicação lógica. Correntes de ar, animais no sótão, a acústica peculiar da velha construção. Armado com uma câmera, gravadores de áudio e uma boa dose de arrogância, ele decidiu que passaria uma noite inteira na casa. Sozinho. Ao entrar, o silêncio era pesado, quase palpável. O ar era denso com o cheiro de poeira e madeira antiga. Léo começou seu trabalho, montando câmeras em pontos estratégicos e ativando seus gravadores. As primeiras horas passaram sem incidentes. Tédio total. Ele pensou, sorrindo para a própria câmera. Acho que os fantasmas estão tímidos hoje. Mas então, quando a lua atingiu seu ponto mais alto no céu, começou. Um som fraco, quase imperceptível. Léo parou, segurando a respiração. Parecia o som de folhas secas sendo arrastadas, mas vinha de dentro de um quarto fechado. Ele se aproximou, o coração começando a bater um pouco mais rápido. Abriu a porta lentamente. Nada. O quarto estava vazio, coberto de poeira. Ele voltou para a sala principal, tentando convencer a si mesmo de que era apenas o vento. Foi quando ouviu de novo, desta vez mais claro, um sussurro. Era uma voz feminina, suave, mas carregada de uma angústia profunda. As palavras eram ininteligíveis, como um lamento distante. Ele pegou o gravador e o apontou na direção do som. "Quem está aí?" perguntou, a voz um pouco trêmula. O sussurro parou. Silêncio. Léo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele rebobinou a gravação. O som estava lá, fraco, mas inegável. Não era o vento. Ele passou a noite em claro, movendo-se pela casa, perseguindo os sons que vinham e iam, sempre fugidios, sempre fora de alcance. Eram várias vozes agora, homens, mulheres, até o que parecia ser uma criança, todas sussurrando juntas, criando uma cacofonia fantasmagórica que parecia ecoar a dor de almas perdidas. Ao amanhecer, exausto e abalado, Léo arrumou suas coisas e foi embora. Ele não tinha provas concretas, apenas gravações de áudio que poderiam ser facilmente descartadas como interferência ou ruído de fundo. Mas ele sabia o que tinha ouvido. A arrogância cética tinha dado lugar a um medo profundo e a uma certeza aterrorizante. A casa estava viva e estava sofrendo. De volta à cidade, ele começou a analisar o áudio com fones de ouvido de alta qualidade, filtrando os ruídos. Foi então que conseguiu isolar uma das vozes, a da mulher. Ele aumentou o volume, ouviu de novo e de novo. E então, ele congelou. No meio do murmúrio incompreensível, uma única palavra se destacou, clara como cristal, repetida como um mantra desesperado. Porão. Léo sabia que tinha que voltar. O medo era real, mas a necessidade de entender era mais forte. Naquela mesma noite, ele retornou à Casa da Colina, desta vez com um propósito claro.
Ignorando os sussurros que o saudaram assim que entrou, ele foi direto para a porta que, em sua primeira visita, presumiu ser de um armário. Estava trancada. Com uma barra de ferro que trouxe consigo, ele arrombou a fechadura enferrujada. Uma lufada de ar frio e úmido subiu, trazendo consigo um cheiro de terra molhada e algo mais. Algo adocicado e podre. Ele desceu os degraus de pedra, a lanterna cortando a escuridão. O porão era pequeno e o chão era de terra batida. Não havia nada ali, exceto caixas velhas e teias de aranha. A decepção começou a tomar conta dele. Teria sido tudo imaginação? Enquanto se virava para sair, sua lanterna iluminou algo no chão. Uma área onde a terra parecia ter sido remexida recentemente, embora estivesse coberta por uma fina camada de poeira. O coração disparado, ele se ajoelhou e começou a cavar com as próprias mãos. A terra estava solta. Poucos centímetros abaixo da superfície, seus dedos tocaram em algo duro. Madeira. Ele cavou com mais afinco, revelando a tampa de um velho baú de madeira. Com dificuldade conseguiu abri-lo. O que encontrou lá dentro selou o destino da família Alencar e explicou o mistério dos sussurros. Dentro do baú não havia corpos, mas diários. Diários de cada membro da família. As páginas contavam uma história terrível. O patriarca da família, obcecado com a ideia de proteger sua família do mal do mundo exterior, havia se tornado um tirano. Ele os trancou em casa, vedando janelas e portas, convencido de que estava salvando suas almas. Com o passar do tempo, a comida acabou. A sanidade se foi. Os diários descreviam a fome, o medo e, finalmente, a resignação. Eles não desapareceram numa tempestade. Eles morreram lentamente presos em sua própria casa, transformando-a em seu túmulo. Os sussurros não eram de fantasmas tentando assustar, mas ecos da tragédia. Eram as últimas palavras, os últimos pensamentos, as últimas preces de uma família aprisionada, gravados para sempre na estrutura da casa. A palavra porão não era um aviso, era uma súplica. Uma súplica para que alguém encontrasse seus diários e contasse sua história, para que finalmente pudessem descansar. Léo publicou a história não como uma matéria sensacionalista, mas como um tributo à família Alencar. As autoridades foram à casa e, seguindo as pistas dos diários, encontraram os restos mortais da família enterrados sob as tábuas do assoalho do quarto principal, exatamente como o último diário descrevia. Dizem que, depois que a família recebeu um enterro apropriado, a casa da colina finalmente se calou. Os sussurros cessaram. O ar pesado se dissipou. A casa não era má. Era apenas triste, um repositório de uma dor indizível que esperava por um século para ser ouvida. O mistério foi resolvido, mas a um custo. Léo nunca mais foi o mesmo. Ele aprendeu da maneira mais difícil que algumas histórias não querem ser apenas contadas. Elas precisam ser ouvidas. E aí, o que acharam dessa história arrepiante? Às vezes, os monstros mais assustadores são as tragédias humanas, não acham? Deixem seus comentários aqui embaixo, quero muito saber a opinião de vocês. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perderem nenhuma das nossas próximas viagens ao desconhecido. Muito obrigado por assistirem e até a próxima!